Eu sou a Lígia Franklin, da terra de Judá. Hoje eu vim contar para vocês uma história antiga, celta e muito encantadora. É uma história que eu acho que nos inspira demais. É a história de Ceridwen e Taliesin. Ceridwen era uma grande deusa. Ceridwen e Taliesin moravam numas montanhas chamadas Snowdown, perto de um lago chamado Bala. Um dia, Ceridwen teve 2 filhos. Uma menina, cujo nome significava luz e beleza, e um menino que ela deu o nome de Mofran, porque esse menino ele era muito esquisito, ele era feio, tinha uma aparência desagradável e ele era muito preguiçoso. O tempo passou um pouco e Ceridwen achou que, bom, se o filho era assim, ele poderia pelo menos ser sábio. E aí ela foi buscar nos livros de alquimia que ela tinha, que eram livros de alquimia mística, onde havia alguma poção que ela pudesse preparar que trouxesse algum nível de sabedoria para o filho. E ela encontrou a tal poção. Pelo menos ele poderia ser sábio, ou pelo menos inspirado, intuitivo. E aí ela passou por um longo período recolhendo todos os ingredientes necessários para fazer esse elixir. Então ela colheu a espuma do mar, a água das fontes mais sagradas que existiam. Ela escolheu e conseguiu pedras preciosas, cristais, e também colheu ervas e raízes de lugares colhidos em estações e em horas muito apropriadas para que o encantamento ficasse muito forte. A poção tinha que ser feita num caldeirão. E quando ela reuniu todos os ingredientes, ela chamou 2 ajudantes. Um velho, cego, para ajudar a deixar o fogo sempre ligado. E um menino que não tinha nem pai nem mãe, chamado Guion. E esse menino ficaria responsável por mexer o tempo inteiro a poção no caldeirão, enquanto fosse necessário. Bom, o preparo da poção durou mais ou menos 1 ano e meio. E no final desse tempo, a poção já estava praticamente pronta, quando Ceridwen chamou o filho, Mofran, e disse: agora você vai ficar na frente do caldeirão, e quando restarem apenas 3 gotinhas, você vai tomar essas 3 gotinhas e elas vão transformar você numa pessoa muito mais sábia. E aí, no que Ceridwen começou a entrar em transe para proferir as palavras mágicas necessárias, o filho Mofran olhou para aquilo, ficou com uma preguiça, resolveu deitar num canto e dormir um pouquinho. E Guion, o rapaz, continuou mexendo, e aí ele se empolgou, ficou mexendo com muita força aquela poção. A poção foi secando, e ele mexendo, até que 3 gotinhas de repente pularam do caldeirão e caíram na mão de Guion e queimou a mão dele. Instintivamente ele levou a mão na boca para diminuir a dor, né, com a própria saliva. Só que aí ele tomou as 3 gotinhas. No mesmo momento que ele tomou as 3 gotinhas, um monte de sabedoria penetrou no ser dele. E ele se tornou muito, muito sábio naquele momento, embora ainda faltassem algumas coisas. Mas ele já adquiriu uma sabedoria incrível. Ao mesmo tempo, o caldeirão explodiu. Ceridwen saiu do transe e percebeu o que tinha acontecido e ficou furiosa. Saiu correndo atrás de Guion. E ele saiu correndo também. Quando ele viu o perigo, ele se transformou, em primeiro lugar, numa lebre. Mas aí Ceridwen se transformou num cachorro galgo. E quando ela estava quase pegando Guion como lebre, ele se transformou num peixe. Ela se transformou numa lontra. Aí ele se transformou num pássaro pequenininho
e ela se transformou num falcão. Desesperado, o guião-pássaro saiu voando e viu que dentro do celeiro havia um monte de grãos. E ele se jogou lá dentro para se esconder e se transformou num grãozinho de trigo. Mas não é que esse Seriduen se transforma numa galinha negra? Vai até o monte, começa a ciscar, encontra o grãozinho, que era guio, e engoliu o guio. Bom, ela não conseguiu mais fazer a poção de novo. O filho ficou do jeito que era. Só que 9 meses depois desse episódio, Seriduen deu à luz a um menino lindo, muito saudável. Ela pegou aquele menino, colocou dentro de uma sacola de couro, levou até a beira do mar e colocou a sacola sobre as ondas do oceano e se despediu dele ali. O oceano foi levando aquele bebê. E aquela sacola com o bebê foi parar na foz de um rio, bem longe. Só que vinha passando um homem que tinha um coração muito, mas muito bom. O nome dele era Elfin. Esse homem era casado, adivinha, não tinham filhos, nem ele nem a mulher. E aí, ele, quando encontrou aquele bebê, levou para casa, feliz da vida. E eles cuidaram e criaram o bebê. E deram o nome para ele de Taliesin. Taliesin significa mente brilhante. Taliesin cresceu, passou por muitas aventuras ainda. Tem uma parte da história dele que diz que ele foi transformado em mulher e viveu como mulher muito tempo. Depois ele foi transformado de novo em homem e aí ele ficou vivendo como homem. Bom, no final dessa história, Taliesin se torna exatamente porque passou por tantas etapas, por tantas transformações, chegou a morrer e renascer, tendo já nascido biologicamente, enfim, por tantas aventuras, precisou passar por viver uma experiência feminina no seu âmago e masculina também, e aí ele se transforma no maior bardo que existia no mundo. Bardo era poeta, era cantor, era mago, era curador, era um educador do seu povo, era um terapeuta. E ele se transformou no maior de todos. Bom, eu adoro essa história. Quando a gente se debruça nela e nas etapas todas, a gente vai vendo que ela significa muita coisa. E eu gosto de contar porque o que eu sinto é que cada um de nós é Taliesin. Por isso que eu resolvi contar hoje, num dia que continua frio aqui em casa, que de alguma forma evoca lá os países dos celtas. Está muito friozinho aqui. E eu me lembrei de Seriduen e Taliesin. E nós somos Taliesin, gente. Que a história dele nos incentive, nos alimente, poeticamente, inclusive de maneira divertida, para que a gente passe por todas as etapas necessárias, para que a gente possa se apropriar da sabedoria mais ampla possível e viver a nossa vida a partir daí e contribuir com todo mundo. Beijo bem grande para vocês e a gente vai se vendo por aí, tá bom? Tchau!